A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um IBFcast, o podcast do IBF Espírito Santo, onde debatemos temas que movem a economia capixaba e inspiram o futuro da região. Eu sou a Erika Almeida, membro do CQC de Economia do IBF Espírito Santo e co-host desse episódio. Eu tenho a honra de dividir a bancada com Sávio Bertocchi, diretor do Bandes e também líder do Comitê de Conteúdo Qualificado de Economia do IBF Espírito Santo, que vem fazendo um trabalho brilhante na promoção de debates estratégicos para o nosso estado. Hoje nós vamos falar um tema fundamental para o desenvolvimento sustentável da nossa região, que é como o mercado de capitais pode impulsionar o crescimento econômico do Espírito Santo. Vamos explorar de que forma o acesso a instrumentos de financiamento via mercado de capitais pode fortalecer nossas empresas, atrair investimentos, gerar empregos e, acima de tudo, diversificar a matriz econômica do nosso estado. E para esse bate-papo, temos a honra de receber um convidado que é referência quando o assunto é mercado financeiro no Espírito Santo, que é o Fernando Cinelli, sócio fundador e presidente da Apex Partners, uma plataforma de investimentos e soluções financeiras que tem como objetivo se tornar o principal banco de investimentos regional do Brasil. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Bom, quais são os principais diferenciais do Espírito Santo que o tornam único em termos de atração de investimentos via mercado de capitais? Bom, gente, primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui presente, tá? Também sou voluntário no IBF, acredito muito no trabalho, né, e acho que um pouco dessa dinâmica ajuda a gente a propagar e difundir um pouco mais algumas discussões mais técnicas, filosóficas e que ajudam a embasar dentro dos nossos associados cada vez mais reflexões e debates. Olhando para o Espírito Santo, né, quando a gente faz uma análise técnica e tenta entender os fundamentos, né, a gente olha normalmente para os mercados a partir de alguns prismas, né? Então, o primeiro prisma, quando a gente está falando de economia, é o prisma macroeconômico, né? O prisma macroeconômico está ligado a fundamentos, né, muito mais relacionados ao ambiente de negócios, às finanças públicas, ao PIB, né, ao comércio internacional, né, importação, exportação, do que eventualmente a outros fundamentos microeconômicos, né? Então, começando pelos fundamentos macroeconômicos, acho que o principal elemento hoje que gera diferenciação no Espírito Santo é ter as contas públicas organizadas, né? A gente passou por um período, né, no final dos anos 90 muito delicado, né, e após esse período a gente começou um processo de organização entre governo e sociedade civil para criar planos de Estado, né? Então, ter uma visão por além de governos que permitisse que a gente construísse uma mudança de comportamento aqui no Espírito Santo em relação à responsabilidade fiscal. Então, o Espírito Santo primeiro fez um trabalho de saneamento, né, muito forte na primeira década dos anos 2000, e a partir da segunda década dos anos 2000 a gente começou a colher os frutos desse trabalho, né, sendo um estado que é superavitário constantemente, então consegue ter capacidade de investimento própria por ter as suas despesas menores do que as suas receitas, uma coisa tão básica quanto essa, mas que não é comum. Primeiro elemento. O segundo elemento, né, do ponto de vista macroeconômico, é que a partir do excedente gerado por esse superávit, uma criação de uma governança relevante, de forma com que esse excedente, né, ele não fosse reaplicado em despesa corrente. Então, né, pegar um momento bom e acabar tomando decisões de curto prazo que fizesse a gente ter depois no futuro, né, pagar o preço disso, aumentando o custo da máquina pública. Hoje a gente tem um fundo soberano, então você vai criando uma capacidade de gerar uma poupança intergeracional com esse dinheiro que é poupado todo ano, de forma que a gente não inflacione a economia local e gere distorções macroeconômicas de curto prazo.
E, por fim, ao ter as contas públicas organizadas, permite com que a gente consiga ter uma agenda relacionada ao nosso ambiente de negócios muito mais frutífera do que quando você não tem, eventualmente, as contas públicas organizadas. Então, a gente pode tomar decisões do Espírito Santo de longo prazo. E, ao tomar decisões de longo prazo, permite com que a gente consiga ir para a segunda camada, que seriam essas camadas mais microeconômicas, que estão relacionadas a alguns fatores de diferenciação que a gente tem, né? Então, uma primeira camada de diferenciação microeconômica que a gente tem uma boa agenda de políticas sociais aqui no Espírito Santo. E essa agenda de políticas sociais, elas são perenes e sustentáveis porque a gente tem capacidade de bancar elas no longo prazo, né? Então, isso permite com que a gente tenha uma capacidade de gerar capital humano, mesmo com uma população menor, diferenciada, né? A gente tem mão de obra que é qualificada, né? A gente tem programas sociais que levam as pessoas para o mercado de trabalho, né? Então, a gente consegue tirar elas de um ciclo vicioso para entrar num ciclo virtuoso. Então, esse é um primeiro elemento, né? Um segundo elemento está relacionado à capacidade de investimento que a gente tem pelo Estado, junto com uma cabeça aberta para fazer parcerias público-privadas. Então, a gente vem conseguindo, né, a partir da construção de uma agenda microeconômica, investir nos gargalos relevantes de infraestrutura do Espírito Santo. E esses investimentos em gargalo de infraestrutura do Espírito Santo têm gerado um ciclo virtuoso de atração de investimentos relacionados a esse segmento para o Espírito Santo, né? Seja porque a gente tem o gargalo de infraestrutura por si só sendo resolvido, seja pela posição que o Espírito Santo tem do ponto de vista geográfico no país, né? Então a gente se posiciona de uma forma muito feliz, né, num raio de 1.000 quilômetros do mercado consumidor brasileiro, de cerca de 60% do mercado consumidor brasileiro. E isso permite com que a gente atraia as empresas que querem utilizar o Espírito Santo como um hub logístico de recebimento e distribuição de produtos para o Brasil. Por além disso, a gente, por ter as contas organizadas, consegue ter algumas vantagens competitivas do ponto de vista tributário, ou seja, a gente é um Estado que tem uma carga tributária mais leve relativamente com os nossos pares relacionados ao Brasil. Isso também atrai bastante investimento no segmento de indústria para o Espírito Santo e também acaba tendo numa cauda longa por alguns cultivos mais tradicionais que a gente tem vantagem competitiva, né, como o café, como a pimenta do reino, como o mamão, que o Espírito Santo tenha também uma atuação dentro do segmento do agronegócio. E para concluir, né, seja por a nossa vantagem competitiva natural, né, ou seja, aquilo que a natureza nos deu, né, a gente tem uma veia muito forte na mineração pelo setor de mármore e granito e que também integra em algum grau na mineração pelo nosso vizinho Minas Gerais, que escoa a produção aqui pelo Espírito Santo, né? Então esses elementos eles ajudam o Espírito Santo a se posicionar tendo uma economia razoavelmente diversificada, né? Então um percentual do PIB relevante pelo setor da indústria, um percentual do PIB razoavelmente relevante pelo agro e, como toda economia mais madura, um percentual super relevante de serviços, né? E que contempla uma mão de obra super qualificada quando a gente compara com os nossos pares do Brasil. Tem ainda muito para melhorar, mas eu diria que quando congrega esses fatores macroeconômicos com esses fatores microeconômicos que eu falei, isso tem feito com que o Espírito Santo cresça acima da média brasileira no seu PIB nos últimos 20, 30 anos, com muita consistência, né? E refletido na prática num índice de desenvolvimento humano, né, que está entre os melhores do país, seja do Estado, seja de alguns municípios aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, que quando se compara com o Brasil tem um IDH também muito elevado, né? Então, eu diria que é essa confluência de fatores que faz com que o Espírito Santo hoje se posicione como um lugar bem único no Brasil, né, sendo um dos polos de prosperidade que o Brasil tem. Fernando, vamos lá. Gostei muito da sua visão de Espírito Santo, de economia, de setor público. E aí eu vou tentar derivar para um tema que é bem a sua praia, né? Nesse contexto, né, qual é a sua visão sobre o papel do mercado de capitais nisso tudo, né? Você, na sua visão,
mercado de capitais já é um motor, né, de desenvolvimento do Espírito Santo, ou ainda tem muita coisa ainda por fazer, né? E e se tem muita coisa por fazer, o que você acha que ainda falta, né, em termos de players, de estrutura, de instrumentos financeiros, para que o mercado de capitais seja mais, vamos colocar assim, ativo, né, em financiar o desenvolvimento de médio e longo prazo do Espírito Santo? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que já evoluiu bastante, né? Eu brinco que quando a gente olha essas camadas de desenvolvimento, você tem que pensar de uma forma construtiva, né? Normalmente é um conjunto de coisas que foram feitas que permitiram que outras foram feitas, né? Vou te dar um exemplo prático de onde a gente está aqui presente, né? Dificilmente a Apex existiria se não existisse FUCAP, né? Então a gente pega, né, nós que cofundamos a Apex, a gente começou a discutir a criação dela aqui na FUCAP, né? O ambiente que a FUCAP, como uma instituição de ensino, de negócios, com economia, com contabilidade, com administração, com essa pegada, né, de pensamento, né, de desenvolvimento a partir do indivíduo, uma visão mais liberal, né, ajudou com que a gente conseguisse ter um ambiente frutífero para a gente poder desenvolver o nosso negócio. Ao mesmo tempo, a FUCAP ela existiu porque parte, né, dos fundadores da FUCAP participaram antes de UFES ou de USP ou algo do tipo. Então, eu sempre gosto de ter esse ângulo construtivo da coisa, que as coisas vão acontecendo por ondas. Seja pelo bem, seja pelo mal, né? Porque pelo mal também tira aprendizados, né? No caso aqui eu estou falando pelo bem. Então, quando a gente olha para o mercado de capitais capixaba, né, ele segue um pouco do fenômeno daquilo que vem acontecendo no Brasil, né? A gente tem aqui uma camada relevante dos grandes bancos, e aí quando eu falo grandes bancos, eu estou incluindo aqui também, o Espírito Santo é um dos poucos estados ainda que tem um banco público, que é o Banestes. Então, eu considero o Banestes na caixinha de grandes bancos, porque para o Espírito Santo ele é um grande banco, para o Brasil ele não é um banco grande, mas para o Espírito Santo de que você tinha as modalidades mais tradicionais de financiamento, que são os créditos bilaterais, né? Então, você tinha o funding, normalmente por instrumentos que tem uma remuneração do capital razoavelmente mais baixa, pela infraestrutura do sistema financeiro brasileiro, né? Então, seja por depósitos à vista, ou seja por poupança mesmo, ou seja por um instrumento mais tradicional de financiamento que o banco provém, como um CDB. E a partir desse funding, os bancos proviam operações para mercado pelo crédito bilateral. Só que você tem uma certa complexidade, né, no crédito bilateral. O crédito bilateral, pela sua essência, é um crédito que ele segue um script mais papai e mamãe. Então, são operações que o banco ele vai fazer uma análise entre o custo de funding dele, né, o quanto que ele capta e paga para isso no mercado, e o quanto que ele vai emprestar no mercado capturando spread. Mas, como é uma coisa meio plain vanilla, o instrumento ele tem que seguir padrões em relação à construção da operação que não necessariamente vai atender aquilo que o mercado precisa. Sim. E também levando em consideração uma visão de risco mais voltada para o varejo. Ou seja, você constrói padrões de risco para você poder escalar aquilo que você puder escalar de concessão de operação, e a partir desse padrão de risco você tem um limite daquilo que pode ser feito. Até a página 10, até a página 15, isso é importante, continua sendo importante. Funciona e continuará sendo importante. Só que depois, quando você começa a ter uma visão de sofisticação da economia, você precisa também de sofisticar o mercado de capitais. O primeiro passo para sofisticar o mercado de capitais não está ligado com um funding ou com instrumentos por si só. Está mais ligado com você ter profissionais, pessoas tecnicamente capazes de pensar a partir de um problema, quais são as oportunidades derivadas desse problema, e depois modelar isso dentro de um produto específico que ajuste a visão de risco desse problema com aquilo que você tem de captura de oportunidade, para que tenha atratividade suficiente e segurança suficiente
dentro daquilo que você modelou de risco e oportunidade e possa se transformar em um produto que você vá ao mercado e olhe para o estoque de capital daquela região e possa canalizar o estoque de capital daquela região para essas oportunidades que são vistas localmente. Quando você tem um mercado de capitais muito concentrado, que ainda é o caso do Brasil, né, na ponta da distribuição de produtos, razoavelmente isso já desconcentrou. Só que desconcentrou na distribuição comercial, só que os produtos que são estruturados ele ainda concentram muito no Brasil, né? Porque a maior parte dos banqueiros estão em São Paulo. Então, o banqueiro paulista, por mais que ele pense nacionalmente, ele vai olhar em algum grau aquilo que é mais confortável para ele olhar na visão de risco-retorno, e tem muita coisa para fazer em coisas que estão mais próximas dele. Então, vamos pegar um exemplo que é um exemplo mais latente que a Apex participa, né, aqui no Espírito Santo. A maior parte dos fundos imobiliários, apesar de você ter já uma certa desconcentração da distribuição a nível Brasil, quando você vai para o produto final que a gente distribui a nível Brasil, em relação a fundos imobiliários ou investimentos imobiliários, o ativo por trás desses produtos, na média, está no raio de 3 km da Faria Lima. Então, você investe num fundo imobiliário, mas a maior parte dos ativos vai estar concentrado ali perto da Faria Lima. Se vai para o horizonte do estado de São Paulo, essa concentração é maior ainda. Né? Quando você vai para alguns produtos, poucos têm uma certa diversificação nacional. Então, você diversifica a tua classe de ativo, mas você faz uma concentração geográfica do risco. Quando você olha para o fundamento do mercado imobiliário capixaba, ele é muito positivo, igual em alguns outros estados brasileiros. Então, tem fundamento para que você possa desenvolver produtos de investimento para canalizar o estoque de capital dos capixabas para o mercado imobiliário capixaba, que foi o que a gente fez. Né? Então, esse foi o primeiro grande mercado que a gente criou, produtos que observassem essa relação de risco e oportunidade local e ajudassem a canalizar o estoque de capital local para investimentos locais que tinham o mesmo retorno e atratividade que um investimento imobiliário em outro lugar do Brasil. Ou, em algumas vezes, comparando com o mundo também. Então, esse é um exemplo prático da sua pergunta. Muito legal. E aí, para a gente poder ir desenvolvendo mais as camadas, desenvolver mais a competência técnica localmente, né? E para isso, basicamente a gente continuar desenvolvendo esse trabalho, seja pelo IBEF, seja pela FUCAP, seja pela UFS, seja por outras instituições que atuam no mercado financeiro localmente. As instituições locais que atuam em diversos ramos aqui do mercado financeiro terem mais o hábito de consorciar as coisas. Então, ou seja, né, na hora que você vai fazer um deal, né, que essas instituições se aproximem mais para que façam negócio entre elas. Né? Então, se você tem um negócio de 100, 200, 300, 500 milhões de reais, você não precisa de encarteirar o negócio e fazer ele sozinho. Você pode dividir com outros players locais. Né? Seja fazer com Bandes participando, sim, seja com Banest, seja com outras, por exemplo, casas que atuam aqui no segmento de assessoria de investimentos, como a Valor, seja com outros bancos como o Sicoob, seja com os grandes bancos nacionais que atuam aqui. A visão geral é de que quanto mais a gente tiver a capacidade de atuar de forma colegiada, mais a gente consegue mitigar risco, mais a gente consegue alavancar oportunidades e consegue aumentar a produtividade do estoque de capital local, gerando um ciclo virtuoso de que esse dinheiro daqui investe mais aqui do que lá fora. Obviamente tem que diversificar também lá fora, isso é importante, mas que com isso a gente consiga retroalimentar o ciclo de forma positiva. Ou seja, traz mais investimento para o nosso estado e aí você vai tendo um efeito positivo a partir daí, né? Um grande exemplo disso por exemplo, Santa Catarina com o Balneário de Camboriú, né? Ali é um efeito prático de como, a partir de um trabalho local de desenvolvimento, foi catapultando para ser uma referência nacional e depois para ser uma referência internacional, né? Hoje tem muito investidor internacional que coloca capital em Santa Catarina, mais especificamente naquela região de Itajaí, Balneário, e você passa a ser um mercado global e não mais um mercado só local. Então acho que é isso que a gente precisa de fazer cada vez mais aqui no Espírito Santo. Muito bom.
Bacana, essa questão de trazer o dinheiro para o Espírito Santo e manter o dinheiro circulando aqui, eu acho isso muito importante. E aí, até trazendo a pergunta aqui para o nosso estado, né? Quais instrumentos do mercado de capitais você considera mais adequados e acessíveis hoje, pensando em diferentes portes e setores aqui do estado? Bom, essa pergunta ela é muito ampla, né? Porque justamente pelo que eu falei no ponto anterior, quando você vai desenvolvendo competência local, né, o segredo é não pensar a partir do instrumento, e sim a partir da demanda. Uhum. Então, quando você está fazendo uma análise, vamos fazer uma análise, tentar ilustrar um caso prático. Se você tem uma empresa e essa empresa ela gera um retorno sobre o equity dela, né, acima do custo de oportunidade de capital do Brasil hoje, tem vários instrumentos possíveis de dívida. Então, vamos pegar um exemplo prático. Se a empresa tem um patrimônio líquido de 100 e ela consegue gerar de resultado 20 mais, vamos botar 20%, 22% sobre o patrimônio dela, sobre o equity dela ali alocado no negócio, provavelmente essa empresa faria sentido ter algum tipo de alavancagem, né? E aí, a partir de algum tipo de alavancagem, não necessariamente a alavancagem que vai ser contemplada pelo crédito bilateral, porque no crédito bilateral ela vai ter que seguir um papai e mamãe, né? Um crédito de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Esse crédito vai seguir um período de cura sobre o principal, então os primeiros 12 ou 24 meses ela paga só os juros, depois paga juros e principal, não vai sair muito disso. Mesmo aquela empresa tendo um retorno sobre o equity dela acima do custo de oportunidade do capital. Então, talvez um instrumento de uma debênture, ou para poder ter lastro, uma debênture conversível em ações, ou um instrumento incentivado, dependendo do tipo de ativo ou da atividade que aquela empresa faz, né, algum tipo de debênture incentivada, que você possa casar os fluxos de caixa daquela empresa com a emissão da dívida, ou seja, às vezes é melhor aquela empresa tomar a dívida e pagar só lá no final do vencimento dela o principal, os juros, ou às vezes pagar os juros durante todo o período e o principal lá no final. E isso, por incrível que pareça, é menos arriscado do que se a empresa estivesse pagando durante o período do contrato juros e principal, né? Essa visão de risco mais personalizada, ela te ajuda a construir essa clareza de assimetria de risco a partir da atividade econômica da empresa. Então, o que eu diria não tem um instrumento específico. Hoje, o arcabouço regulatório do Brasil, do ponto de vista de mercado de capitais, é muito bom, tá? E aquilo que não tem um arcabouço pronto, você consegue, dentro daquilo que o Brasil tem construído de Constituição, de normas, novos instrumentos, você trazendo o setor legal para a mesa. Então, os advogados capixabas, os advogados de fora, você consegue construir instrumentos que façam sentido com um regramento novo a partir de uma demanda que surge. Eu acho que o ponto principal o mercado de capitais, quando ele vai se sofisticando, ele traz a criatividade para a ponta. E a criatividade ela tem que vir a partir do empirismo. Ou seja, a partir do problema, você cria a solução. E aí, a partir da solução que é criada, você tecnicamente dá subsídio e fundamento para ela, para que você possa depois, eventualmente, escalar em uma coisa que faça mais sentido. Né? Eu gosto de trazer esse exemplo, né, do mercado imobiliário, porque esse é o que eu brinco, todo mundo enxerga mais fácil, né, por causa das plaquinhas dos empreendimentos. Sim. No mercado imobiliário, por exemplo, fez mais sentido a solução via equity. Ou seja, ao invés de vim para um modelo que até 10 anos atrás era o que prevalecia, que era usar a alavancagem pelo sistema de financiamento da produção, que usa a poupança como funding, a gente percebeu que era mais seguro você correr o risco do equity junto com as incorporadoras e construtoras, dando mais substância e mais robustez estrutura de capital para os empreendimentos. E aí o que tinha que acontecer era que os incorporadores e consultores tinham que se acostumar de que eles não deveriam mais correr tanto o risco financeiro, e sim mais carregados no risco operacional, serem remunerados pelo risco operacional e dividir o risco financeiro com os investidores ao dividir o equity dos projetos com os investidores.
né? Esse foi um modelo que escalou. Hoje, no Espírito Santo, a principal fonte de funding dos empreendimentos imobiliários capixabas é equity. E o que eu acho mais relevante, por exemplo, pelo aquilo que a gente construiu na Apex, esse não é um modelo mais praticado só pela Apex. Um monte de gente pratica aqui, sim, várias empresas praticam aqui esse modelo, e eu acho que isso é uma amostra do que é o mercado de capitais evoluindo, sendo saudável. Igual se alguém criar alguma coisa que eu achar que faz sentido, a gente também vai provavelmente querer fazer de forma similar, porque o que a gente quer fazer é ganhar dinheiro e perpetuar coisas boas, para que a economia capixaba como um todo floresça, prospere, porque isso vai fazer com que todo mundo ganhe mais dinheiro e tenham mais empresas saudáveis e melhora mais o ambiente de negócios, melhora o índice de desenvolvimento humano da economia capixaba, né, da sociedade capixaba, e eu acho que é isso que a gente quer também, né, porque a gente mora aqui. Então, exato, quando a gente faz as coisas, a gente quer fazer as coisas para ter sucesso, para ganhar dinheiro, mas a gente quer também que essas coisas também tenham um efeito positivo na sociedade capixaba, porque a gente vai colher esse fruto, né? A gente quer sair, andar na rua e ter mais gente prosperando, menos pobreza, mais qualidade de vida para todo mundo, no fim das contas, porque você participa da sociedade. Então, esse é um pouco da nossa filosofia, e respondendo a tua pergunta sobre os instrumentos. Deixando um legado, né? Deixando um legado. Na sua avaliação, Fernando, o empresário capixaba está familiarizado com ferramentas e oportunidades que o mercado de capitais oferece? Não. Ou ainda, né, lá na Apex, né, que vocês mais encontram, digamos assim, de dúvidas, de resistências, né? O que digamos assim, estaria faltando, né, para que as empresas do Espírito Santo, principalmente aquelas de médio porte, que eu acho que talvez é onde faça muito mais sentido, né, uma atuação de Banesp, de Cicobi, de Bandes, de Apex e tal, né? O que ainda falta para esse pessoal, né, esse público acessar o mercado de capitais de maneira mais intensa, mais qualificada? Eu acho, de novo, naquele ponto que a gente falou aqui no começo, acho que são evolução por camadas e por ondas. Okay. Eu acho que essa é a camada que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que o primeiro ponto relevante, né? Aí, estamos na FUCAP, não tem como eu não pensar nela, mas é relacionado à contabilidade, né? Então, a gente, quando está estudando os casos e conversando com as empresas, né, a gente percebe que os empresários e empreendedores, né, a maior parte vem da operação por si só e trata a contabilidade como algo secundário, né? Como se fosse dar mais trabalho e, eventualmente, isso não criasse valor no negócio. Contabilidade é a linguagem das finanças. Então, quando a gente olha um pouco para as empresas, o que a gente percebe é que vários negócios que a gente sabe que é super bem sucedido, porque a gente está aqui, a gente observa, a gente está na ponta, quando a gente tenta casar esse negócio com os números, com a contabilidade, tem um hiato entre as coisas e dá um trabalho relevante para que você consiga convergir entre as duas coisas. Eu falo por testemunho próprio. Na própria Apex, a gente vem desenvolvendo um grande trabalho nesse sentido, porque a gente também é empreendedor, a gente também criou a empresa, também sabe que foi mais importante fazer um bom trabalho na ponta, né, para você ter um negócio, mas que depois você tem que vir organizando a casa e deixando a casa organizada para que a linguagem dos números contábeis conversem com a linguagem dos números operacionais no teu negócio, né? Então, eu diria que hoje o desafio das empresas capixabas, para que elas consigam acessar mais o mercado de capitais, é a gente ter uma agenda mais forte com os empresários. Isso é papel nosso, das instituições, né? Eu estou aqui, né, representando a Apex, você está aqui representando o Bandes, você também está aqui representando a Apex, né? Tem outras instituições. A gente, quando estiver dialogando com o mercado, eu acho que a gente tem que, assim, propagar mais isso, demistificar também, porque às vezes a gente trata isso como se fosse um assunto complexo. Sim. E não é um assunto complexo, é um assunto difícil, né? Ou seja, o caminho das pedras para executar, ele não é complexo, mas ele dá muito trabalho e é difícil. Então a gente tem que mostrar o benefício de encarar essa pauta e essa agenda para as empresas, para que elas de fato comecem a cultivar mais esse hábito, talvez ou em momentos mais iniciais da sua trajetória, ou se estão em momentos mais avançados da sua trajetória, que entendam que isso é uma prioridade, porque isso abre um mar de oportunidades para as empresas, né? Você tem fontes diferentes de mercado de capitais,
internas e externas, que às vezes o empresário nem sabe que ele teria acesso e que tem um custo de capital com atratividade, seja pelo equity, seja pela dívida, super relevantes, que ajudaria o negócio a entregar mais retorno para o acionista, ajudaria o negócio a entregar mais retorno para os stakeholders em geral, só que ele não sabe porque o mercado, para ele conseguir ter mais acesso e facilidade de conversar com as empresas, tendo esse instrumento que é contabilidade razoavelmente organizada, ajudaria a destravar várias potenciais oportunidades e operações. Então eu diria que hoje o Pareto daquilo que eu considero como gargalo é a gente difundir mais a pauta de como as empresas se organizam contabilmente, como ensinar mais a linguagem contábil para o mercado como um todo, para as pequenas, para as médias e para as grandes empresas. Também tem grandes empresas que também não cuidam dessa agenda como poderiam cuidar. Perfeito. Então, é uma mistura, né, de contabilidade com educação também do empreendedor. Né? Do empreendedor e do empresário. Exatamente isso. Bom, e de que forma os bancos regionais de investimento podem atuar como catalisadores, conectando as empresas que buscam capital a investidores interessados? Acho que o primeiro ponto é num trabalho, né, que a gente busca desenvolver lá na empresa. Formar talento e capital humano. Acho que esse é o primeiro aspecto. Não tem mercado de capitais que floresce se não tiver capital humano sendo desenvolvido. E aí isso é papel das empresas. Muita gente acha que é papel, obviamente, do setor educacional. Eu acho que, obviamente, o setor educacional tem uma relevância importante nisso. Como eu falei, a gente surgiu frutos de debates que aconteciam aqui dentro dos corredores da FUCAP. Só que depois de um determinado ponto, e eu acho que a gente já chegou nesse ponto aqui na economia capixaba, as empresas têm que ter uma maior consciência e relevância da formação de capital humano. E a formação de capital humano é o que ajuda a construção da regionalização do mercado de capitais. Porque as pessoas aqui, estando aqui alocadas, elas vão pensar sobre como elas podem criar coisas que afetam o dia a dia dela naturalmente. Elas vão ter uma melhor leitura da gestão de risco, porque elas vão levar elementos subjetivos e qualitativos num grau de profundidade maior do que quem está lá, eventualmente sentado em São Paulo ou no Rio de Janeiro, olhando para a economia capixaba. E a partir daí, você vai ter o desenvolvimento na cauda longa de diversas outras nuances. Sejam de instrumentos de mercado de capitais, sejam de novas empresas surgindo para resolver problemas de mercado que se identificam oportunidades que podem ser endereçadas. Então, eu acho que hoje o trabalho relevante é a gente escalar mais essa vivência de cultura de mercado de capitais para cá, para o Espírito Santo, sendo as empresas protagonistas nesse processo, as empresas se aproximando mais das instituições de mercado, como a UFES, como a FUCAP, como os IFES, como as escolas públicas e privadas no ensino básico, difundindo mais o que é a nossa agenda, o que a gente faz, né? E eu acho que é esse o caminho, assim, repetir o que a gente já vem fazendo aqui no Espírito Santo, só que agora com mais intensidade, mais escala e com mais apetite para tomar risco. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, como que surgiu dentro da Apex, da Futura, né, enfim, vocês fazem parte do mesmo grupo, né, esse conceito das onças brasileiras, né, como que surgiu isso, né, como que vocês enxergam, né, esses estados que fazem parte das onças, né, e o que né, digamos assim, a Apex, né, e outros agentes do mercado de capitais podem fazer de diferente, né, para alavancar esses estados, né, olhando, voltando lá na sua resposta primeira, eu acho, né, que assim, né, tentando olhar para além de São Paulo, para além do óbvio, né, que a leitura que eu particularmente faço das onças brasileiras é isso, né, assim, é uma maneira diferente, né, bacana, né, de olhar a economia regional brasileira para além de São Paulo, né, que tem muita coisa acontecendo fora de São Paulo. Lógico que São Paulo é uma potência, sim, 30% do PIB está lá e vai continuar sendo, enfim, né, acho que ninguém tem ilusão de que isso vai mudar, né, mas assim, é óbvio também que para além de São Paulo tem muita coisa bacana acontecendo. Então conta para a gente um pouquinho o que são as onças brasileiras. A gente, né, nessa construção, como uma instituição de mercado, a gente precisa ajudar a criar parâmetros e referências técnicas para que os agentes econômicos se movam como um todo. O que é agentes econômicos?
governos, investidores, a sociedade civil, empresas, executivos, todos os participantes do mercado. E aí, a gente primeiro construiu um conceito, que é um conceito que a gente tem embedado dentro de um projeto que é o BAE, né? E a gente faz, por exemplo, o BAE-ES. Então, o BAE-ES, a gente junta, né, os principais atores, né, os principais atores que são stakeholders relevantes do Espírito Santo para um momento de debate a partir das pesquisas de dados primários e secundários que a gente produz na nossa área de pesquisa, que é a Futura, e traz os elementos para a mesa para que a gente pense quais são os fatores de diferenciação como sociedade que a gente quer que as pessoas de fora comprem da gente. Né? Então, por isso que a BAE-ES. Né? Então, que comprem do Espírito Santo. E a partir do momento que a gente foi, né, construindo essa agenda, e aí, por exemplo, outro sócio nosso lá, o Ricardinho Frizeira, começou a divulgar isso, criar um protagonismo relevante sobre esse aspecto, a gente foi percebendo, com o nosso time técnico, de que existiam alguns padrões que faziam alguns estados brasileiros, por um período prolongado de tempo, quando eu puxo para trás, nos últimos 20, 30 anos, e aí quando eu também tento projetar, olhando para os próximos 10, 15, 20 anos para frente, que são elementos que a gente via um certo padrão. Né? Quando a gente começou a enxergar esse padrão, e a gente já tinha percebido que esse modelo de desenvolver mercado de capitais regionalmente deu certo no Espírito Santo, a gente começou a expandir a Apex para outros mercados no Brasil. Bacana. E a gente começou a perceber que essa visão de só fazer os outros comprarem o Espírito Santo, na verdade, poderia ter uma certa replicabilidade para esses outros locais no Brasil. E aí a gente começou a enxergar que teria uma visão de comprar mercados regionais brasileiros. E aí, olhando para os 27 estados do Brasil, a gente tentou entender quais eram os conceitos técnicos que poderiam criar esse padrão do que seriam os estados que têm maiores vantagens competitivas hoje relativas no Brasil. Então, o primeiro elemento de todos é a solidez fiscal. Né? Você primeiro tem que cuidar de casa, das contas de casa, para depois fazer o restante. Então, esses estados tinham esse padrão. Depois, são estados que têm boas políticas públicas com uma derivada a partir das boas políticas públicas, um bom ambiente de negócios. E esse bom ambiente de negócios aumentava a taxa de atratividade de investimento privado para esses estados, que acabava gerando um efeito positivo na arrecadação fiscal desses estados, que gera um efeito positivo na solidez fiscal, que permitia que esses estados também tivessem uma boa taxa de investimento público, porque são estados organizados e têm capacidade de investimento. E aí você vai derivando em outras nuances. Nesse momento, a gente entendia no paralelo, olhando para a história econômica, né, dos tigres asiáticos. Então, por muito tempo, né, o mercado olhava para a Ásia como um todo, crescendo muito, só que percebia que dentro da Ásia também tinham países que se diferenciavam. E aí os economistas cunharam os tigres asiáticos. Por um tempo, a gente estava chamando isso dos tigres brasileiros, fazendo alusão aos tigres asiáticos. Num evento que a gente busca divulgar essa pauta, né, para os agentes econômicos relevantes a nível Brasil e mundo, lá em Nova York, numa semana que chama Brasil Week, né, que é a semana que as empresas do mercado financeiro pautam o Brasil para os investidores globais, a gente estava lá fazendo esse evento sobre mercados regionais brasileiros, e um dos palestrantes, que já foi um deputado do Rio Grande do Sul, que é o Fábio Osterman, ele fez uma provocação para a gente. Gente, ao invés de tigres brasileiros, por que não onças brasileiras, dado que as onças, né, fazem parte da fauna brasileira e representam bem a gente. E fez super sentido. Então, a parte técnica já estava pronta, o nome final que precisava veio da sugestão de um dos palestrantes de um dos nossos eventos, e tem que dar um mérito para ele. E aí a gente mudou de tigres brasileiros para onças brasileiras, que é um pouco
desse trabalho que a gente vem construindo na Futura, de trazer dados técnicos que ajudam a gente a ranquear as economias brasileiras a partir de fatores de diferenciação, e isso naturalmente ajuda a direcionar os agentes econômicos a entenderem onde é mais atrativo investir, né? Tem 2 elementos relevantes, né? Por exemplo, tem estados que começaram a procurar a gente para entender como que elas poderiam se tornar, esses estados poderiam se tornar onças brasileiras. Então, o que eles deveriam fazer para que eles pudessem entrar no grupo. Classificações dentro do grupo, né? Porque hoje a gente faz meio que uma lógica de rating, Sim. Né? Então, como é que eles evoluiriam na classificação das onças a partir do que eles poderiam fazer? Né? Então, você tem estados, por exemplo, que são estados potenciais onças brasileiras, como, por exemplo, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul. São estados que têm todos os elementos para estar lá no pilotão do topo das onças. Mas quando você vai para o aspecto fiscal, ainda sofrem uma penalização relevante. Então, te vê, né, os secretários de estados nos procurando, governadores conversando com a gente, falando, realmente faz sentido. E esses governadores têm tentado atacar o fiscal. É porque tem um histórico grande, né, mas eles estão na direção certa. Então, nem sempre é só o que você é também que é importante. Quando você vai para esse aspecto de mercado, a direção vale às vezes tanto quanto daquilo que você já é, né? Então, fazendo um breve, né, paralelo um pouco com o momento do Brasil hoje, né? O Brasil hoje ele ainda está razoavelmente num bom momento, mas a direção não está no rumo certo, né? A gente tem que conseguir transformar numa agenda de Estado e não de governo a responsabilidade fiscal, né? Não importa se é de esquerda ou de direita, tem que virar a responsabilidade fiscal como algo que faz parte da agenda de Estado brasileiro, porque isso afeta principalmente os mais pobres, né? A gente, né, estava num evento hoje de manhã nosso, né, e a gente escutando algumas pessoas, né, e se percebe, putz, não adianta fazer um programa, né, para dar isenção da tarifa de energia, né, para as pessoas mais humildes, de um lado, e fingir que a gente está dando benefício, e de outro, essa medida ser extremamente inflacionária e a gente tira poder de compra. A energia fica mais barata ou até de graça, mas o feijão vai ficar mais caro, o arroz vai ficar mais caro, a carne vai ficar mais cara, o ovo vai ficar mais caro, o café vai ficar mais caro. E a energia mais cara vai todo para o custo de produção. Efeito cadeia, né? O efeito é em cadeia, cascateado, né? Então a gente tem que encarar esse tipo de pauta e eu acho que o Espírito Santo é um bom exemplo no Brasil nesse sentido. Certamente. Então é daí que vem as onças. Muito bom. Bom demais. Bom, a gente já está se encaminhando para o final. Então, olhando para os próximos 5 a 10 anos, como que você vê as onças brasileiras, né, o desenvolvimento do mercado regional? Quando a gente olha um pouco os dados, né, a gente percebe que, mesmo tendo São Paulo ainda como protagonista, né, o Rio de Janeiro, infelizmente, isso é um outro assunto, né, para outro momento, mas, né, vem decaindo. O que a gente percebe é o Brasil de vários Brasis crescendo relativamente em relação ao eixo Rio-São Paulo, né? E é assim que a gente enxerga as onças, né? Então, a gente vê essas economias, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né, ganhando cada vez mais protagonismo no Brasil. Então, ou seja, aumentando relativamente o percentual delas no PIB. E mais importante do que isso, sendo as grandes contribuintes para o crescimento do PIB brasileiro como um todo. Sim. Então, ou seja, por que é importante falar isso? Porque essas economias crescendo, na cauda longa, elas vão ajudar outras economias que estão crescendo menos, ou que até crescem bastante, mas tem uma base de PIB menor, portanto, o crescimento percentual às vezes é grande, mas ainda nominalmente é um crescimento que não é tão relevante. A cauda longa é um efeito virtuoso de crescimento, né? Então, o que a gente enxerga provavelmente é cada vez mais essas economias liderando pelo exemplo, o Brasil em crescimento de PIB per capita, em crescimento do índice de desenvolvimento humano, ou seja, melhorando a qualidade de vida das pessoas, com indicadores relevantes de educação melhorando, de saneamento melhorando, né? Então, voltando, por exemplo, ao Espírito Santo, o Espírito Santo deve ser um dos primeiros estados do Brasil a ter universalização do saneamento, né? Ou seja, liderando essa pauta a nível Brasil, né? Quase nenhum estado vai conseguir atingir, né, a regra de universalização dentro do prazo estipulado no marco, né? O Espírito Santo talvez seja um dos poucos que vai conseguir fazer isso.
ou muito próximo disso. Então, a gente enxerga as onças brasileiras sendo os estados que vão servir com exemplos positivos para um ciclo virtuoso de crescimento do Brasil a longo prazo. Perfeito. Fernando, para a gente finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes do nosso podcast do IBEF, né, sobre a importância e o potencial que o mercado de capitais tem para o desenvolvimento do Espírito Santo no médio e longo prazo? Eu vou falar não do Espírito Santo como exemplo para explicar o porquê que isso vai ajudar o Espírito Santo, né? Quando a gente olha para o mundo, né, as economias e as sociedades que são mais prósperas, ou seja, as sociedades que têm maior índice de desenvolvimento humano, mais qualidade de vida, menos pobreza, menos de desigualdade social, são as sociedades mais capitalistas e as sociedades que têm o mercado de capitais mais maduro. Então, em toda a história da humanidade, a gente percebe que quando você tem um mercado de capitais mais pujante, mais profissionais ligados ao mercado financeiro, ligados às atividades de banco de investimento, né, desenvolvendo soluções para a ponta, mais investidores investindo em ações, mais investidores investindo na economia real, essas sociedades elas têm maior desenvolvimento humano. Então, acho que quando eu olho para o Espírito Santo está no momento de olhar para isso que deu certo no mundo e fazer a própria história, né? Ou seja, a história do Espírito Santo no mundo, né? Você pega um país, por exemplo, como exemplo, que eu gosto de trazer, que tem um desafio similar ao do Espírito Santo, né? A Holanda, né, que teve a sua época de ouro há mais ou menos 300 anos atrás, ela teve a sua época de ouro derivada do mercado de capitais. Então vamos tentar trazer um exemplo prático. A Holanda é um país super pequeno, numa Europa que naquela época tinham grandes potências imperialistas, França, Espanha, Inglaterra, Rússia, né, o que é a Alemanha hoje, né, o que é ainda um resquício lá derivado do Império Romano na Itália. E esse pequeno país se diferenciou porque teve uma grande inovação de mercado de capitais acontecendo ali. Eles eram grandes navegadores, o povo holandês tinha uma capacidade de navegação muito forte e também tinha uma veia muito forte para fazer comércio. E a rota do comércio predominante para abastecer a Europa naquela época, pegando produtos da Ásia e levando para a Europa, era por meio do Mediterrâneo, né, e por meio da Ásia, por essa conexão Eurásia e pelo Mediterrâneo. E você já tinha vários atravessadores, então descobrir uma rota nova permitiria que você ganhasse esse spread dos atravessadores de vários países dessa rota que já existia milenária, né? Os holandeses tiveram a sacada de fazer a navegação e buscar, né, pela África, chegando na Ásia, depois explorando também outros mercados, vindo aqui para as Américas. Mas essa não foi a grande inovação, porque os portugueses também faziam isso, os espanhóis também faziam isso. Qual foi a grande sacada dos holandeses? Como a navegação era desenvolvida, mas nem tanto, mandar 1, 2, 3 navios era custoso. E aí, você mandar sozinho isso, você tomava um risco muito grande. 2, 3, 5 navios que fossem para uma navegação dessa, para uma expedição dessa, iria voltar um navio, talvez, às vezes não voltaria nenhum. Então, por mais que eu tivesse uma margem grande, porque eu não teria o custo dos atravessadores, o risco era muito alto de eu não ter sucesso nenhum. Então, eles perceberam que se eles mandassem em uma expedição 30, 40, 50 navios de uma vez só, teria uma probabilidade muito maior de ter sucesso. E que os navios que ficariam pelo caminho por piratas, por mau tempo, e que não iriam conseguir voltar com mercadoria para comercializar, ao mandar muito mais navios, esse risco era mitigado, porque voltando 10, 20 navios, pagava todos os outros que não voltavam. Só que era caro financiar isso. Então, os holandeses, eles constituíram a primeira companhia, né, de capital, primeira SA do mundo, e depois fizeram, a partir da negociação das ações dessa SA, num café, né, em Amsterdã, a negociação dos direitos sobre essas navegações, das ações da empresa que foi constituída, que tinham direito às navegações, a primeira bolsa de valores do mundo. Então foi a primeira companhia listada do mundo,
né, a Companhia das Índias Orientais, e essa companhia, para ter uma dimensão, a valor de mercado presente era como se a gente tivesse uma Apple, como se tivesse uma Nvidia hoje, do que a gente olha, uma Microsoft. Então era uma companhia super valiosa, que dominou por muito tempo e inovou por muito tempo, e ao dividir o risco entre vários holandeses, né, que eram os burgueses comerciantes, que tinham uma poupança de estoque de capital, eles conseguiam financiar essas expedições num volume maior, e essa foi a diferenciação deles para os portugueses e para os espanhóis. E, por um tempo, para os ingleses. O mecanismo de financiamento e o apetite para tomar risco com inteligência, que é dividindo o risco. Né? Então, esse é um efeito. E aí a Holanda hoje é um dos países mais próximos do mundo, com maior desenvolvimento humano. Até hoje eles colhem dividendos dessa época. Bom, Fernando, muito obrigada. Foi uma aula agora, né, esse final. Muito obrigada pelo seu tempo. E fica o convite para vir aqui numa próxima vez. Muito obrigado, gente. É um prazer. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezanne, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.